Olha, chega um momento na nossa vida em que nós precisamos parar um pouco para refletir como vai a nossa vida espiritual. Parar para fazer perguntas, para nos fazer perguntas um pouco complexas, até mesmo constrangedoras a nós mesmos. Refletirmos sobre a vida que estamos levando. Porque se nós analisarmos aonde deveria ter menos ego, menos vaidade, menos orgulho, é aonde justamente se extrapola todos os limites da vaidade, do ego humano. Mas isso não é só um problema dos nossos dias. Isso não é um problema que a gente, aquele que está acordado, aquele que está atento, começa a perceber que não é de hoje, que a vaidade no meio religioso, no sistema religioso como um todo, principalmente falando do meio evangélico na qual nós estamos inseridos. Olha como que a vaidade, ela vai promovendo uma destruição, um afastamento daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Esses dias eu estava meditando numa palavra que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, e ele chama a atenção para um detalhe que talvez você tenha lido esse texto, várias pessoas, inclusive eu já li várias vezes essa passagem, mas não dê a atenção devida que ela requer de cada um de nós. Por exemplo, eu li aqui 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Veja bem o que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Aqueles gentios que somos nós também, que num primeiro momento estávamos excluídos do plano de salvação ou da aliança com Deus, e é justamente sobre o antigo pacto que Paulo fala. E ele chama a atenção para um detalhe muito importante, preste bem atenção. Olha a advertência que nos dá o maior bandeirante do Evangelho. Não somos como Moisés, que colocava, olha olha a estratégia de Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Você parou para prestar atenção nesse detalhe, para analisar ao fundo o que está falando Paulo acerca do grande legislador, do grande libertador de Israel, da escravidão egípcia, que é Moisés. O que ele passa para a igreja falando justamente da vaidade, falando do problema que a lei acabou se convertendo, não é que o problema fosse a lei, mas a atenção pura e simplesmente religiosa para a lei, promovia no próprio autor, vamos dizer assim, se é que você me entende, Moisés, um detalhe muito interessante. Paulo está dizendo aqui, preste bem atenção, meus queridos irmãos, que Moisés viveu um momento extraordinário na presença de Deus quando ele recebe do Senhor os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Se vocês entenderem o contexto que Paulo está falando, o contexto amplo das Escrituras, quando Moisés desce do Sinai, o que acontece? Um véu tem que ser colocado. O povo pede para que ele coloque um véu, porque o povo não aguentava olhar para a face de Moisés. Então, o povo fala: Moisés, cobre seu rosto, porque nós não conseguimos olhar para sua face devido ao esplendor, devido à glória de Deus que está refletindo sobre o seu rosto. Até aí, perfeito. Então Moisés, atendendo ao pedido do povo, cobriu a face para que conseguisse ter contato com o povo de Israel e passasse a lei. O problema é que aquele brilho, aquela glória que aconteceu naquele episódio, naquele momento exclusivo ali da vida de Moisés, ele foi passando aos poucos. Você entende o que diz o apóstolo Paulo? E aí nós vamos chegar no que ele está falando. Isso é muito importante para a igreja que me ouve nesse exato momento. Isso é muito importante, isso é muito sério, porque nós estamos vivendo isso exatamente em nossos dias. Aquela glória foi acabando, ela foi diminuindo, aquele brilho foi diminuindo. E o que Moisés, para não ficar mal, né? Porque olha, a glória de Deus já não reflete mais nos olhos do tão
especial profeta Moisés? O que está acontecendo com Moisés? Porque já não conseguimos ver aquele brilho que nós víamos, agora Moisés já pode falar tranquilamente sem cobrir sua face. Rapaz, mas isso se converteu num problema para Moisés, porque aí ele teve que ir para não passar essa impressão que estava acabando a sua comunhão com Deus, que era, de fato, não era isso que estava acontecendo, porém aquele brilho que ele presenciou naquele momento em que ele estava no Sinai, houve um momento que aquilo foi se acabando, em tese, por um processo natural. Mas aí, para que ele não ficasse mal, para que ele não fosse assim, vamos dizer, olha Moisés, o que está acontecendo com você? Você já não é mais o mesmo, você está se afastando. E ele, para não passar essa impressão, essa péssima impressão, ele coloca um véu, ele continua com a estratégia. Bom, para que ninguém veja que a glória está se acabando, eu vou colocar um véu no meu rosto, eu vou ficar com a cara coberta. Eu vou ficar com a cara coberta, porque aí, quando as pessoas me verem, não tem problema, Moisés ainda continua cheio da presença de Deus, porque ele ainda tem que usar um véu. Então veja você a estratégia, a inteligência, vamos dizer assim, abre aspas para essa inteligência de Moisés. Diz o autor, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não percebessem, não contemplassem que o esplendor se desvanecia, que ia se acabando, que ia se esvaziando. É um processo até mesmo natural, um processo que foi acontecendo naturalmente. Ou você acha que estava nos planos de Deus que Moisés andasse com aquele brilho 24 horas por dia durante todos os 40 anos que andou pelo deserto? Evidentemente que não. Evidentemente que aquilo foi um processo, um momento ímpar na vida de Moisés. Afinal de contas, ele estava ali no Monte Sinai, na presença do Altíssimo, falando face a face com ele, recebendo a Torá, recebendo os 10 mandamentos. Hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo no meio evangélico. Pessoas que insistem em cobrir as suas faces, pessoas que insistem em cobrir os seus rostos, para que não sejam percebidos que a glória de Deus está se acabando na sua vida. O que tem hoje no meio evangélico de pessoas com a cara coberta não está no gibi, como diz no ditado. Muitas pessoas vivendo com suas faces tapadas, para que não sejam descobertas ou não sejam percebidas ou não tenham as suas vidas espirituais expostas. E eles preferem cobrir com as vestes da religiosidade, com a Bíblia nos lábios 24 horas por dia, por que não? Pessoas que não têm coragem de tirar o véu e falar com Deus e com o próximo com a cara descoberta. Porque na verdade é isso que nos fala também o texto. É isso que nos recomenda para não sermos como Moisés. Havia um mal que Paulo estava observando na igreja de Coríntios. Olha, diga não à religiosidade. Para de querer cobrir a cara o tempo todo, porque não é esse o processo de hoje. O grande ensinamento de Paulo nessa passagem, meus queridos irmãos, meus queridos e amados irmãos, lá no verso 16, aqui mesmo, no mesmo texto, ele diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém se converte a Deus de verdade, ele tem que obrigatoriamente tirar o véu da sua face. Quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 3,16, o véu é retirado. Esse véu que cobre o rosto para que as pessoas não vejam de fato quem somos, de fato quem você é, quem nós somos. Esse véu é removido. Olha só, que interessante. Quantas pessoas hoje estão orando com a cabeça coberta,
com a face coberta. Quantas e quantas pessoas estão orando com a cabeça coberta, com o rosto coberto pela religiosidade, pelo paganismo, pessoas que se escondem através de véu, pessoas que cobrem seu rosto com véu, para que as pessoas não percebam que você está entendendo o profundo do que Paulo está dizendo. Somos milhares de evangélicos no Brasil, quase 40% da população brasileira é evangélica. E vamos dizer aí, um pouco mais da metade tiveram ou têm algum contato com o evangelho, de alguma forma. E quantos não são esses milhares de evangélicos que estão ainda se comportando perante a sociedade com as suas caras cobertas, com seus rostos cobertos? E olha, se alguém se converte ao Senhor, não pode andar com a cara coberta. E ele fala, não sejamos como Moisés, que colocava um véu sobre a cara, sobre a face, para que os israelitas não contemplassem que ele estava perdendo o brilho. Ninguém quer perder, ninguém quer se expor. Todos querem um ego lá em cima. E quantas vezes nós percebemos que um falar em línguas é forjado? Quantas vezes nós vemos que, através de falsas emoções, algumas pessoas passam a ideia de que estão cheias do Espírito Santo, que estão sentindo a presença de Deus, se emocionam. Muitos cultos em nosso meio vão mais para o campo emocional do que a questão espiritual. Ah, mas você está julgando, mas você está lançando julgamentos infundados. Olha, basta olhar para os frutos. Quer conhecer uma árvore, observa os seus frutos. Porque não adianta aqui eu falar em mistério, não adianta aqui eu rodopiar, não adianta aqui eu fazer um monte de coisa, e quando você vai olhar para os meus frutos, cadê os frutos dessa pessoa? Não adianta. E não adianta, para querer quebrar ou esconder a ausência de frutos, colocar um véu na minha face, me esconder atrás da Bíblia, passar a ideia de que seja eu consagrado, de que minha igreja é lotada, minha igreja é maravilhosa, tem muitos membros, a coisa está perfeita, quando na realidade é outra totalmente diferente, e as pessoas não são cegas. Moisés, naquele momento, teve essa alternativa de cobrir seu rosto com um véu. O véu já não era mais necessário. É isso que Paulo quer dizer. Chegou um determinado momento na vida de Moisés que o véu não era mais necessário, não era preciso. E mesmo assim Moisés fazia questão de andar com o véu para cobrir a sua face. Essa é que é a grande realidade. E para concluir, ele diz, aí é onde ele vai dizer o famoso texto que nós conhecemos no verso 17 de 2 Coríntios 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E sabe como ele termina este capítulo, fazendo essa advertência? Ele termina assim no verso 18, que termina o capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele diz, e todos nós, preste bem atenção isso, você que está me acompanhando aqui neste programa abençoado. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. E todos nós, diz ele, todos nós, a igreja de Cristo, deve estar com a cabeça descoberta para contemplar a glória do Senhor. Porque quando você coloca um véu na sua cabeça, quando você tapa a sua face, o seu rosto com véu, você impede da glória do Senhor refletir sobre sua vida, porque o véu tá o mesmo véu que no primeiro momento foi necessário na vida de Moisés para que o povo conseguisse ouvi-lo e falar com ele e não se sentir incomodado, porque a glória de Deus incomoda muitas pessoas, mas aquele véu, aquele momento de ego, de vaidade de Moisés, passou a se tornar um empecilho para que a glória de Deus entrasse pela sua face, simplesmente.
porque se você, por exemplo, for tomar um sol que tem muita vitamina D e você resolve cobrir o seu corpo bem coberto, botar chapéu, botar guarda-chuva, ficar embaixo do sol, não vai adiantar absolutamente nada você tomar sol. Você está protegendo sua pele de tomar o sol. Deixamos essa questão do câncer de pele e etc. para depois, mas vamos falar aqui, só para a gente concluir. Nós devemos falar com Deus com a cabeça descoberta, com o rosto descoberto, com a face descoberta, para a gente contemplar a glória do Senhor. E segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Então, hoje nós vivemos um momento muito difícil. A questão no meu evangelho, mas olha como o Brasil está evoluindo com relação ao evangelho, como está o evangelho em todas as partes do Brasil, olha como a coisa está muito boa no Brasil, olha como o evangelho está ganhando proporções, e aí tem uma igreja para cada estilo de gosto diferente. Há uma igreja em cada esquina, há uma igreja em cada porta, e cada um com uma ideia, uma proposta diferente. E aqueles que não se adaptam num sistema vai para outro, aqueles que se interessam por ouvir uma fábula vai para as igrejas que têm as questões das fábulas, que aliás é outra questão que Paulo fala, que nos últimos tempos se amontoariam um em cima do outro para dar ouvido às fábulas. E por aí vai, meus queridos e amados irmãos. Eu deixo essa palavra para nossa reflexão, que é o que mais precisamos nesses dias. Nos tornarmos mais praticantes das Escrituras e menos espectadores. Mais praticantes. A gente precisa de que muitos véus, principalmente o véu da ignorância, da falta de conhecimento, seja removido da face de muitas pessoas. Muitas pessoas têm acesso à verdade, mas o véu do engano ainda continua sobre os seus rostos. O véu da falsa religião continua sobre suas faces. Não querem abrir mão do véu, porque ele esconde você de uma realidade que você não quer que as pessoas saibam. O véu esconde a sua realidade da sua família. Pessoas que forçam seus filhos a serem crentes, quando na verdade eles não querem, porque já se cansaram de ter mau exemplo, maus testemunhos. Pessoas que forçam uma religiosidade, uma espiritualidade, que quem está à sua volta, acompanha o seu dia a dia, vê que não é bem assim. Pessoas que colocam o véu para que outros não vejam a realidade da sua face, quem ele é pelos bastidores. Essa é que é a grande realidade. Tem pessoas que vivem suas vidas paralelas, duplas, no pecado e se escondem através do véu da religião. Ou se esconde do passado glorioso que ele já teve um dia na presença de Deus e ainda vive desse passado até o dia de hoje. Pessoas que estão afastadas dentro das próprias igrejas, mas um dia foram cheias do Espírito Santo. E isso é que importa. O que eu já fiz, quantos eu já batizei, quantos Deus já me revelou, quantos foram abençoados com as minhas revelações, com as minhas profetadas no meu auge. Mas hoje você vive uma realidade que não é essa. E você precisa se conscientizar que nesse momento é isso que você precisa. Entender de uma vez por todas. O prezado momento é que fala da sua realidade, mas quando você bota um véu na sua face, impede que as pessoas vejam de fato quem você é. E aí você vive uma hipocrisia. E aí você vive uma realidade paralela. E aí você não deixa Deus atuar na sua vida. Deus te usar, você deixa de ser quem de fato você é e passa a viver um personagem. Essa é que é a grande realidade. E é preciso falar essas verdades para que nós possamos nos conscientizar que é necessário refletir a glória de Deus, mas somente quando você passa de fato a buscar de Deus, a buscar a Deus com a face descoberta, com a cara descoberta. Com a cara descoberta, para que você possa
crescer, contemplar a glória do Senhor e segundo a imagem, a sua imagem, a imagem de Deus, aí sim passamos por uma verdadeira transformação e deixamos de viver de passado, daquela glória, depender da glória que você teve há 10 anos atrás. Imagina que sofrimento. Depender de uma glória que você teve há 30 anos atrás e com ela ainda você fala com os filhos de Israel, se é que você me entende. E tem pessoas que hoje já estão jogando a toalha, não estão aguentando mais porque não conseguem mais cobrir suas faces. E chega um determinado momento na vida em que o véu não é mais suficiente. O véu já não é mais necessário porque ele esconde seu rosto. Principalmente de Deus, que é dele que vem a glória, que é dele que vem o brilho, que é dele que vem, né, o esplendor da sua glória. E lamentavelmente, imagina você como que fica uma igreja, como que fica um povo que depende do alimento daquele que tem a face coberta quando não é mais necessário. Quando não é mais necessário. Quando não é mais preciso cobrir a sua face, porque se você cobrir a cara quando não é preciso, você não vai receber a glória de Deus para passar para os filhos de Israel. Você está entendendo? E aí ficamos fracos espiritualmente, por isso Paulo vai dizer, há muitos que dormem, há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem, porque comem da ceia, bebem do sangue, comem do pão indignamente. Quantos estão participando da ceia com a cara coberta, com o véu na cara, para não esconder a sua realidade? No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Muito bem, ótima noite de terça-feira para você que está antenado aqui na BTFM, você ligado no programa Nossa Voz com o seu irmão Tony de Souza. Sou eu mesmo, com muito prazer, com muita alegria. E como sempre aí o nosso desabafo, o nosso editorial, assunto importante, relevante para a nossa vida cristã. Essa proposta do nosso programa sempre trazer essa conscientização para que todos nós possamos, inclusive eu quem vos falo, nos atentarmos sempre para a palavra de Deus, né? Menos de nós e mais de Deus, é isso que nós precisamos para mantermos uma vida digna no altar, na presença de Deus. Aliás, nós somos o altar, né? Nós somos o templo onde Deus quer, de fato, habitar, procura morada em nós. Por isso que o nosso comportamento, é por isso que nossa conduta, ela reflete muito desta caminhada com Deus. E o programa Nossa Voz visa interagir com você, trazer esse tipo de conteúdo importante e, é claro, ensinamentos da palavra de Deus. Mais uma vez agradeço aqui ao pastor Ocino Filho por nos conceder esse espaço, também ao Vinícius Vital, coordenador aí que cuida da programação. Agradecer também a Nilton Simões pela a nossa produção das vinhetas, ao locutor amigo aqui de Campinas, em São Paulo, o meu querido Arthur Carvalho. Obrigado, meu querido, pelo apoio, e a você que tem orado pelo nosso programa, orado pela nossa vida, aliás, né? Esse é um programa que visa realmente falar das verdades que libertam, conduzir você, né? Conduzir o povo de Deus que acompanha o programa nas ondas do rádio. Você, onde quer que esteja, eu recebo o meu abraço, muito boa noite para você. A gente começa o nosso encontro com uma música para, né, relaxar, para abençoar o nosso dia. Vem aí um louvor abençoado e nós voltamos já com todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência.